Olá, boa tarde. Eu me chamo Giovana Moraes, eu sou aluna do curso de Geografia da UES, na modalidade EAD, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de ilha de calor, que pertence à disciplina de climatologia e é uma das questões ambientais. Então, como a gente pode observar aqui no desenho, na ilustração, certo? Onde eu usei Fortaleza como o centro de Fortaleza, como uma área bem mais urbanizada. Um bairro de Fortaleza, no caso, o bairro Edson de Queiroz, como um bairro menos urbanizado. E a cidade do lado de Fortaleza, Aquiares, certo? Como a gente pode observar aqui na ilustração, quando a gente está no bairro Edson de Queiroz, a temperatura térmica, ela está em 15 graus. Conforme você vai se deslocando para o centro de Fortaleza, a temperatura ela tende a crescer, no caso 25 graus. Exatamente quando você vai se deslocando de Fortaleza e vai saindo para Aquiraz, a temperatura tende a cair novamente, certo? E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente pode observar, isso acontece porque o solo asfaltado, ele não tem muita absorção. Os raios solares, quando incidem no solo, eles retornam à atmosfera com mais facilidade. Isso que acontece na zona urbanizada, na cidade mais urbanizada, no caso, o centro de Fortaleza. Já na cidade de Aquiraz, que é menos urbanizada, e no bairro de Edson Queiroz, o solo ele é mais permeável. Quando os raios solares incidem sobre o solo, há uma absorção, ou seja, uma menor reflexão dos raios solares no ambiente, certo? Quando vai no decorrer do dia, o solo ele esfria, resfriando naturalmente e liberando calor na atmosfera. Nesse caso, no solo onde a cobertura é mais natural, a maior densidade dos raios solares. Por isso que esfria mais lentamente. Por quê? Porque o solo é permeável, absorve calor, então vai liberar mais lentamente. Por isso que aqui demora mais a esfriar. Ao contrário dos grandes centros. Como o solo não é muito permeável, ele não absorve muito calor, no centro de Fortaleza acontece uma amplitude térmica maior. Aí ele vai esfriar mais rápido, certo? Aqui também a gente tem um mapa topográfico de temperatura, onde a gente vai explicar o conceito de ilha de calor, certo? Como a gente pode ver aqui, está 15 graus, que coincide com a parte de Aquiraz, desse ponto. Igual aqui, 15, que coincide com os 15 graus de Edson de Queiroz. No caso, toda essa área aqui vai estar 15 graus Celsius. Justamente o mesmo ponto de 17 graus e 17 graus, certo? Ou seja, toda essa área aqui vai estar 17 graus. Quando você vai se aproximando do centro de Fortaleza, onde a temperatura tende a aumentar, no caso 25 graus, aqui é onde temos a ilha de calor. Daí o conceito de ilha de calor, certo? Quanto mais o solo for asfaltado, maior a densidade de calor durante o dia e maior probabilidade de ilha de calor. Quanto mais o solo for natural, como em Aquiraz e Edson de Queiroz, e nas zonas rurais, menor densidade de ilha de calor. Aqui também a gente tem um exemplo, certo? De como a gente pode diminuir um pouco essas ilhas de calor, amenizar essa situação. Como a gente pode amenizar essa situação?
fazendo dos espaços urbanos, criando mais áreas verdes, certo? Telhados verdes, que são projetos da atualidade. E também a gente pode, em vez de colocar asfalto, colocar grama, para a gente fazer uma cobertura mais verde. Porque assim o solo com cobertura natural, ele vai ter maior permeabilidade e vai absorver melhor os raios solares. O que a ilha de calor, quais são as dificuldades de quem mora nas ilhas de calor? Fora a sensação térmica, que incomoda também, aqui há também uma pouca circulação do ar por causa dos prédios elevados, certo? Sendo assim, o ar que circula aqui dentro, ele, devido ao calor nas áreas centrais, forma-se uma área de baixa pressão, atraindo ventos que geram muitas vezes grandes quantidades de poluentes. Ou seja, o ar que circula aqui dentro da cidade, ele é bastante poluente, certo? Se comparado a áreas menos urbanizadas, certo? Os prédios, eles absorvem grande quantidade de energia e dificultam a circulação de ventos. Por isso que os ventos que circulam aqui muitas vezes têm bastantes poluentes, certo? Então vamos lá. Outra coisa também muito importante para a gente diminuir as ilhas de calor é a gente fazer projetos sustentáveis, como deixar também veículos e usar mobilidades como bicicleta para a gente se locomover nas cidades, meios de transporte que não poluam tanto o ar, e fazer reflorestamento, áreas verdes nas cidades, certo? Então, como a gente viu aqui, quanto mais asfalto, quanto mais prédio, mais probabilidade de ilha de calor. Quanto mais áreas verdes, quanto mais o solo tiver cobertura natural, menos probabilidade de ilha de calor.